Boa noite a todos. Me confirma se a minha imagem está aparecendo. Não estou falando do que vocês estão vendo na tela, não. Estou falando a minha. A câmera não, né? A câmera não. Tá. Tá. Eu estou me vendo. Deixa eu só ver aqui rapidão. Ó, tá vendo aqui, ó, meu cursor? Aqui onde está meu cursor é onde eu estou me vendo. Não sei onde é que vocês me veem. Ok. É isso. Ok. Bom, gente, então aqui eu já coloquei a pauta de hoje. A gente vai ver um pouquinho da ideia das funções compostas, um pouquinho também da ideia da inversa e alguns complementos. Um dos complementos é como é definida a função de várias sentenças. E aqui faltou só uma coisinha que a gente vai comentar também, que é a função modular. Essa daqui tem uma definição aqui, mas a definição geral ela vai coincidir com uma definição que é visto em VGA. Tá? Eu vou fazer o link daqui para lá, e quando eu estiver falando de VGA, eu faço de lá para cá também, para que todos entendam isso que eu acabei de falar. Muito bem. Tá, então, só uma coisa que eu nunca perguntei. Esse texto que vocês estão vendo aí, né, que é o texto, nosso texto guia, né, o texto básico. Vocês preferem... Não, tem relação, sim. Pergunta do Davi é se de fato um tem correlação com o outro, e a resposta é sim. Tá? A resposta está aqui, ó. Mas já já eu explico em detalhes o que significa isso. Sim, vocês preferem a tela branca com a letra preta ou o contrário, a tela preta com a letra branca? É bom o fundo de uma cor só, porque quando o cara estiver vendo a gravação, não fica tipo aqueles clarão na cara quando você vai pro PDF, sabe? Ah, é. Ok. Bom, eu não fiz a contagem. Nossa Senhora, os olhos da Raíssa sangram.
Eu só espero que não seja de desespero. Mas, ó, se eu inverto as cores, só para a gente... Eu sei que eu não fiz a contagem estatística. Sim, é aqui. Ficaria assim, ó. Que aí ficaria também, né, semelhante ao quadro. É. Qualquer coisa eu alterno, tá? Tá. Bom, então, tem uma pergunta lá em cima do João Guilherme. Perguntou se eu ia falar das funções das operações. Eu acho que foi isso que ele perguntou lá em cima. É, na verdade, eu comentei, né, que muitas funções que nós conhecemos, né, já são consequência das elementares junto com as operações, né? Então, a ideia era essa. Então, a tangente, que é uma função conhecida, ela nada mais é do que a operação do seno com cosseno, né? Usando a operação de divisão. Os polinômios é uma combinação de produtos e somas. E aqui eu coloquei uma função raiz, né? Que a gente vai ver que ela é um tipo de função inversa de monômios. Tá? Não, o que eu quero falar é que a partir de agora, essa questão dessa salada, né? Eu posso ficar mais à vontade em falar das operações, né? Das elementares, junto com as elementares. Ok, então vamos aqui ao início da discussão de hoje. A gente vai falar sobre composição. Falaram aí que cortou o som. Me confirma aí se foi só com uma pessoa, tá? Ok, ok, ok. Então, a ideia da composição é talvez saindo e voltando, né? Esse problema é Sandy. Eu não sei nem se ele está me ouvindo aí. Se alguém colocar isso no chat para ele ler, é melhor, né? Por gentileza. Obrigado. Tá, então vamos à ideia da composição. A gente já tem também um pouco de noção disso, e a composição faz com que a nossa salada fique mais rica, né? Ok, então vamos pegar aqui A, B e C, né, que pode ser três intervalos reais, ou o próprio real, né, aqui na verdade era para ter colocado que está contido nos reais, ou é o próprio conjunto dos reais. Mas, de forma geral, isso não vai fazer muita diferença. E vamos considerar o seguinte, a minha função f é de A em B, e a função g é de B em C. Então, o primeiro detalhe, né, que aqui eu já coloquei de maneira implícita, o contradomínio de f é o domínio do g. E, dessa maneira, né, eu posso definir o g bola f, que é uma função que vai do A no C, e o g bola f nada mais é do que o f dentro do g. Tá? Então, vamos fazer alguns desenhos sobre essas coisas. Então, a ideia, né, dessa definição é a seguinte. Eu tenho aqui um conjunto A, conjunto B e conjunto C, que eu estou... isso.
que eu vou representar aqui pelo diagrama de Venn, né, pelos diagramas de Venn, mas A, B e C são subconjuntos dos reais, e suponha que a função f ela transforma pontos do conjunto A nos pontos do conjunto B. E a função g, ele pega esses pontos aqui da função g, ou ele pega esses pontos aqui do conjunto B e transforma em pontos aqui do conjunto C. Bom, então qual é a ideia da composta, né? A composta é a gente obter uma função que ele sai direto do A para o C, né? Então, ao invés de passar por duas etapas, eu quero uma lei de formação que me dê direto a imagem desse ponto A, né, transformando nesse ponto C. Bom, pela definição, a gente viu que quem faz isso é o G bola F, ou isso aqui indiretamente é o F dentro do G. Né? E eu vou justificar o porquê disso. Isso aqui é só uma representação de composta, tá? Isso aqui é definido como sendo isso aqui. Né? Você tem essas duas alternativas de escrita para definir a composta. Não, professor, eu digo aqui tá lá no material, que tá G bola FX, F de X. Nessa segunda aí. Não, a segunda. Ele só está dizendo como é definido. No caso, quando eu aplico x, o ponto x do domínio, né, da minha composta, quando eu aplico nela, né, indiretamente o que eu estou fazendo? Eu estou pegando x, aplicando primeiro no f, e o resultado disso eu estou aplicando no g. Né? Ele só está dizendo como é definido em relação à ordem de operações. Tá. Muito bem. Então, voltando, né? O que nós sabemos? A minha função f mas na verdade é isso mesmo. Né? A função g tem que usar todos os pontos das imagens de B. Né? Aqui a gente já está, assim, a gente não está entrando em detalhes em relação a esse conjunto B. Mas a gente sabe que como G é função, então significa que ele vai ter que usar todos os elementos de B, né? Que a definição diz para todo x que pertence ao domínio, vai existir um único elemento aqui na imagem que vai formar par, né? No contradomínio, no caso. Então, significa que esse conjunto B ele já é o conjunto imagem. Não pode ter um cara aqui que não é gerado por ninguém daqui. Né? Aí, no caso, né, como é que eu teria a ponte? Né? Aí não tem como. Não, o que eu quero dizer é assim, se para a função f existir, pode acontecer que sobre elementos aqui. Né? Pode ser que todos os elementos de A gera todo mundo aqui em B, menos esse. Tá, mas como é que o G vai transformar esse em alguém aqui? Se tem um ponto que do domínio de G que não é transformado em ninguém, então G deixa de ser função. Isso não pode. Então significa que aqui esse conjunto B ele praticamente é o conjunto imagem do F. Tá? Porque o G obrigatoriamente tem que usar todos os elementos de B. E ele usa as imagens do A. Né? Ok, então a minha função F ele transforma elementos de A em B, né? Ou forma os pares, seguindo essa ordem. A primeira coordenada é A e a segunda é B.
meu G é de B em C, aí vamos supor que a gente não sabe, né? Como é a ordem dessa composta. Vamos supor, só para a gente visualizar. Bom, se fosse o inverso, seria F de G, né? Ou F bola G, né? Que é o F de G. Ok. Aí eu vou usar aqui um abuso de notação só para a gente entender aqui o procedimento. O domínio do G é B. Então, o que, que a minha função G faz? Ela transforma os elementos de B, né, quando eu aplico G aqui em B, em elementos de C. Né? Ele pega aqui elementos de B, a minha função G, né, pega elementos de B e transforma em elementos de C. Ora, mas isso aqui não faz parte do domínio de F. Deixa eu só ler aqui a pergunta. Se o domínio de G fosse diferente do contradomínio de F, eu ainda poderia fazer a composição, aí voltamos de novo a essa questão desse ponto aqui. Tá? Teoricamente tem que ser igual, os dois, né? E aqui tem que ser, essa função obrigatoriamente tem que ser sobrejetora, né? Não pode sobrar ninguém do B aqui. Ok. Então aqui, voltando, né? Só vai poder ter imagem aqui se o C for o A. Porque o F não está definido no C. O F está definido no A. Então, essa daqui não necessariamente é possível, né? Só é possível se tiver algumas condições. Já o caso contrário, né, que o que foi mencionado lá na definição, o G bola F, nada mais é do que o G de F, aí o domínio do F é o A. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando elementos do conjunto A, aplicando em F. Quando isso acontece, isso vai ser transformado em elementos aqui em B. Então, isso aqui vai se transformar em elementos de B. E os elementos de B aplicado em G vai se transformar nos elementos de C, né, que é justamente como é definido aqui a minha função G bola F. Né? Então, a minha função G bola F é do A, né, o domínio aqui é o domínio do F, né, no caso é conjunto A, e isso é transformado em elementos aqui de C. Então, é assim que é definido. Né? Ok. Então, vamos ver se tem, acho que não tem nenhum exemplo. Tá, então, vamos criar aqui um. Primeiro, eu vou criar um exemplo aqui só para trabalhar com as leis. Na verdade, vou pegar uma função aqui que já é composta e vocês vão me dizer quem está dentro de quem, tá? Nesse exemplo que eu vou passar agora. Então, por exemplo, suponha que eu tenho isso aqui, seno ao quadrado de x, uma função, outra, deixa eu botar isso aqui embaixo, deixa eu ver,
Bom, isso é uma coisa que a gente precisa saber mais na frente, quando a gente for derivar. Existe uma regra de derivadas para funções compostas. Então, uma coisa que é fundamental a gente saber é qual é a função mais interna, né? Por exemplo, nessa função aqui que foi definida, a função f ela é mais interna, porque é ela que a gente aplica primeiro. Aqui, ó, é ela que a gente aplica primeiro, né? A função f depois g. Né? Eu aplico primeiro f, depois g. Aí, olhando para essas leis, a pergunta é, no caso, todas elas aqui são compostas. Todos esses casos aqui que eu coloquei aqui são compostos. Quem é a função mais interna e quem é a função mais externa? Então, vamos começar aqui da f. O índice menor é sempre a mais interna. Então, a pergunta é, dessas duas aqui, quem é a mais interna? Quem sabe me dizer isso? Seno é mais interna. Perfeito. Então, ela é a função... Ok. Aí, qual é a externa? Peraí. Aí, essa é a mais externa, né? Essa aqui, seno de 2 elevado a x, é isso? Não. Eu acho que é o quadrado da primeira função, né? Ou não? A primeira função não era seno de x. Peraí, você está dizendo que é isso aqui? Assim? É, mas só que na seno o quadrado fica ali no n, né? Aí fica igual, né? Por definição, essa é essa. Aí, se você está falando, por exemplo, que essa daqui é F2, né, no caso F1 dentro de F2, se a gente substituir isso aqui, tem que dar essa. Né? Tá, então vamos substituir. Vou pegar a função seno e jogar dentro do x aqui. Ó. A pergunta é, vai dar essa? Se eu fizer isso? Na verdade, não. A função mais externa é essa daqui. Ó. Isso. A função mais externa é essa. Porque o F2 ele pega o F1 e eleva ao quadrado. Né? O que a função F2 faz? Ele pega qualquer elemento aqui do domínio e eleva ao quadrado. Aqui na nossa composição, eu vou pegar a função F1 e vou aplicar a regra de F2. Então, eu vou elevar ela ao quadrado. Então, isso aqui é F1 de x ao quadrado. Aí, quem é F1? F1 é o seno. Então, isso aqui é o seno de x ao quadrado. E isso é a mesma coisa dessa daqui. Então, aqui, a mais interna é o seno de x e a mais externa é x ao quadrado.
ambas as funções têm domínio reais, né? Aqui não tem restrição. Todos os reais eu posso substituir aqui na função seno, todos os reais eu posso substituir na função x ao quadrado. Lembrando que o seno é limitado de 1 até -1. Então, vamos só ver aqui a questão do domínio contra domínio. O f1, que é a função seno, pode ser qualquer real aqui no lugar do seno, porém, o contradomínio eu posso colocar qualquer real. Mas o conjunto imagem aqui é limitado, né, de -1 a 1. Aí, em F2, não dá para aplicar elementos fora desse intervalo. Né? Tem que ser aqui dentro. Então, aqui tem que ser de -1 a 1 e as imagens pode ser qualquer número real. Então, o que a gente vai fazer? Vai elevar elementos daqui ao quadrado. Consequentemente, o F2 bola F1, que é F2 de F1, tem como domínio os reais e o contradomínio também vai ser reais. Todo mundo visualizou isso, essa última parte aqui? Né? Só relembrando, de acordo com a definição, esse carinha aqui é meu A, como foi definido aqui mais em cima. Meu A. E a composta vai do A no C, né? Vai do A no C. Então, vai desse nesse. Esse aqui é meu C, né? Então, tá aqui, reais em reais. Ok. Agora vamos para a função G. Você está perdido onde inicia o objetivo e por onde veio? Na verdade, a gente está fazendo uma análise aqui na lei de formação. Então, nessa lei de formação, eu quero saber tudo ok aí? Voltou? Tá. Deixa eu só conferir. Aqui tá dizendo, né? Tá vendo aí, né? A mensagem. Caiu. Mas voltou.
Muito bem. Ok. Ok. Tá. Então, eu vou tirar essa dúvida desse contradomínio. Tá. Então, só retomando a última pergunta, que alegaram, né, que ficaram um pouco perdidos em relação a qual é a ideia desse exemplo, né? Então, a ideia desse exemplo é, dado algumas leis, é a gente identificar quais são as funções mais internas e quais são as funções mais externas, dado que essas expressões são todas compostas. Então, aqui está tudo misturado. Essa primeira funções. Aqui não mudou nada. Mas, engraçado, uma das salas que eu criei expirou, porque eu criei a sala, coloquei no cigarro. Quando eu fui colocar no sala de aula do Google, aí a internet caiu. Aí eu expirou a página, eu tive que gerar outra. Quer dizer, hoje está meio barril. Pelo que vocês estão reclamando, não é só aqui, né? Mas tudo bem. Tá todo mundo ok aí? Ok. Tá, então voltando aqui, né? A gente pegou. Foi, né? Sabia não que tinha dado uma queda geral. Bom, pegamos essa primeira lei e a gente tem duas opções, né? Ou essa lei é a função seno dentro do monômio, ou o contrário. Então, o que a gente percebe? Né? Que se eu substituir a função seno aqui dentro, vai dar justamente ela. Tá? Então, o que isso significa? A função mais interna, que é a função seno, a função mais externa é a função x ao quadrado. Outra maneira da gente saber disso é você imagine a substituição de um único número. Aí você tem que se perguntar o que você faz primeiro. A primeira operação que você fizer vai ser a função mais interna. Então, como essa função é a mesma coisa dessa, tá. Então foi por isso que aqui a gente estou percebendo que hoje está difícil.
Muito bem. Tá, então, aqui a gente só comprovou isso, né? Se a minha função interna for o seno, né, e a minha externa for x ao quadrado, então o seno dentro de x ao quadrado, eu vou ter a minha lei, como foi, né, definida inicialmente. Aí, depois eu defini aqui, em relação a gente fez a verificação aqui, quem era o domínio, né, e os respectivos contradomínios de cada uma. Ora, a função mais interna aqui é a função seno, que a gente chamou ela de F1. Então, F1 tem o domínio reais, né? Aqui no seno eu posso substituir qualquer número real sem problema nenhum, que a gente vai encontrar uma imagem para o seno. Porém, aqui as imagens estão limitadas no valor de menos 1 a 1. Né? A gente sabe disso porque a função seno é definida aqui no ciclo trigonométrico. Né? A gente sabe disso também. Sei lá. Então, esses números que vêm daqui até aqui nada mais são do que a imagem da função seno, né, que a gente chamou aqui de F1. Tá? Então, ela varia aqui de menos 1 até 1. Tá. E o que F2 tem que fazer? Né? O F2 ele vai levar ao quadrado o resultado dessa conta, né? Quando eu pego o número real e aplico o seno, esse resultado eu vou levar ao quadrado. Ou seja, eu vou elevar ao quadrado um número que está entre menos 1 e 1. Né? E ele pode ser qualquer número real, pelo menos a priori. Né? O que nós sabemos é que ele vai resultar ainda no número dentro desse intervalo. Porém, o contradomínio eu posso deixar ele aberto. Aqui eu não posso deixar ele aberto porque tem que ser idêntico aqui, né, dos dois. E, como foi definido anteriormente, né, o domínio da mais interna vai ser o domínio da minha composta e o contradomínio da mais externa vai ser o contradomínio da minha composta, né, que eu coloquei aqui A e C, então está aqui meu A e meu C, né. O F2 bola F1 é do R em R. Bom, eu sei que teve algumas quedas e justamente na explicação sobre isso, mas me dê aí um feedback, ver se ficou menos obscuro. Tá, deixa eu ver a sua dúvida. Tá nas mensagens? Posso falar por alto. Eu estava falando que eu fiquei confuso nessa relação do contradomínio da interna, né? Com o domínio da... Isso. Por que que... Então, a interna ela tem que ser sobrejetiva obrigatoriamente? Não pode ser... Não ser sobrejetiva. Porque imagine o seguinte, imagine que eu aplico aqui R$1 e no caso aqui não vai ter... Sim, tudo bem, todos os números que eu aplicar aqui vai ter uma imagem, né, e vai ser elevado ao quadrado. Mas o problema é o seguinte, imagine que não existe imagem como sendo 1. Né, suponha. Tá, e para o F2 ser função, todos os pontos do domínio têm que ter imagem. Tá, mas suponha que não existe. Suponha que não existe x, tá ok, o seno de x seja igual a 1. Suponha. Tá, isso aqui é... Bom, aí o que significa? Que esse 1 aqui, ele não... Né, ele vai sobrar. Porque nunca essa função vai gerar ele. Né? Então, eu não tenho como aplicar o F2 aqui no R.
porque ele não vai ser gerado, né, do F1 para o F2. Então, isso vai fazer com que o F2 não seja função. Tá? Pelo menos aqui Certo, nesse contexto. certo, mas aí se, por exemplo, o meu o contradomínio da primeira fosse diferente do domínio da segunda, eu poderia ter uma composição ainda ou não? Por essa mesma razão, não, né? Vou colocar aqui. Ó, imagine que o A gera elementos aqui, ó. Esse aqui é todo o A cai aqui dentro, suponha, através de F. Né? Bom, aí não tem como fazer isso aqui, ó. Né? Isso aqui num certo C. Porque todos os elementos daqui vão estar aqui. Sim, esse cara que sobrou, então. Aí, né, como é que eu vou gerar esse ponto aqui, né? Não tem como gerar. Agora, se eu defino o mesmo domínio, aí eu vou pegar só essa restrição aqui, ó, né? Aí pronto, aí eu tenho aqui uma composta, né? Eu tenho uma função que pega daqui direto para cá. O problema é esse aqui sobrar, né? Que aí G perde o sentido, né? Não tem a ligação daqui até esse ponto mais. Então, exclui, né? Exclui todos eles. Aqui eu coloquei só o que o seno pode gerar. Mas aí aquele ponto não seria do domínio da B, mas não seria do contradomínio da A, por exemplo? Mas aí, por definição, né, uma função ela tem que gerar todos os elementos do domínio tem que transformar em imagens. Mas esse é o problema, porque esse aqui sobra, não tem ninguém que gere ele. Como é que o G vai gerar daqui para cá? Né? Não tem como. Na verdade, o G ele tem como gerar, mas o A não tem como gerar ele. Mas Então, o A não precisa gerar ele, não, porque no contradomínio não pode sobrar. pode, mas o problema não é A, não é o F, né? Não é o A não gerar. O problema é o G, porque você está definindo aqui um ponto que não vai ser gerado aqui. Sim, como é que eu vou definir o G gerando a imagem desse cara que não foi gerado pelo A? Sim, eu posso gerar, mas não vai ser uma composição, no caso. No caso aí a composição ela vai ser só com esses termos aqui gerados. Né? Esses aqui, para não ferir a definição de função, né, a gente acaba excluindo, como eu fiz aqui. Ó. Porque se eu botasse aqui reais como domínio, então, a partir do momento que eu escrevo isso, por exemplo, eu estou forçando a gerar elementos não só desse intervalo, né? Eu estou obrigando ao F2 gerar elementos além desses, tá? Mas o F1 não consegue gerar elementos fora esses, então não tem como definir uma composta aqui, né? Porque tem que ter uma ligação do F1, né? No caso, tem que ter uma ligação desse conjunto para esse, e não está tendo. Não sei se eu estou entendendo o que você está falando. Mas aí, no caso, é só a questão da definição da função que vai entrar em questão aqui. Né? Que aí vai fugir disso. Todo mundo entendeu, né? Essa discussão que eu fiz com o João. Tá. Aí agora tem o caso aqui da H, né? Essa H e aí eu já coloquei aqui um pouco mais apimentado, né? Aqui não tem só
duas leis, aqui no caso tem três leis, né? Aí eu pergunto, né? Sim, essa lei final aqui, não, aí não precisa ser, né? Porque você tem a liberdade de não ser obrigado a gerar todo mundo aqui. A obrigatoriedade é só na ligação. É só na ligação que você tem que ter cuidado aqui, né, para não sobrar elemento aqui. Tá? Mas esse aqui, o C, nesse aspecto, ele é livre. Ok. Tá, aí olhando para essa função H, né, eu vou colocar ela aqui de lado. Aí a pergunta é, vou chamar H1 a função mais interna. A pergunta é, dessas três funções aqui, qual é a mais interna? A função exponencial? Tá. Como é que a gente sabe quem é a mais externa e quem é a mais interna? É imaginando a aplicação de um ponto. Então, imagine que aqui eu vou aplicar um valor aqui para x, né? Vou substituir o meu x por um valor. Pergunta, qual é a primeira coisa que a gente faz? Aplicar exponencial nesse x aqui, aplicar o seno ou elevar ele ao quadrado? Aí falaram que é aplicar exponencial, né? Mas é isso mesmo? Bom, na verdade, a primeira coisa, ó, veja que quem está ao quadrado aqui é o ângulo do seno. Né? Isso aqui não é o seno ao quadrado, não. Seno ao quadrado é outra coisa. Né? Então, vou colocar aqui a primeira observação. Você elevar o seno ao quadrado não é a mesma coisa que elevar o ângulo ao quadrado. Não é a mesma coisa. Isso, pronto. Aí o Antonioni escreveu o seguinte, digitou o seguinte, a potência de 2 está sendo aplicada em x, correto. Então é a primeira, isso. Então, a mais interna é x ao quadrado. Então aqui, a mais interna é x ao quadrado. Aí depois que eu calculo o x ao quadrado, qual é a função que a gente aplica depois? É a função seno ou a exponencial? Função seno, muito bem. Então, a segunda função na ordem é a função seno de x. Na verdade, não, né? João Guilherme escreveu a mais externa, ele crê que é apenas seno de x ao quadrado. A mais externa é exponencial, isso. Então, H3, né, que aqui na ordem, o menor número é a mais interna e o maior número é a mais externa, é elevado a x. Então, está aí a composição das minhas funções. Né? Aqui, no caso, são três. Então, na verdade, é elevado à função seno, e dentro dessa função seno está x ao quadrado. Tá? Então, é isso que tem três funções aqui. Aí, em relação a domínio contra domínio e imagem,
Vamos da mais interna para mais externa. H1. H1 é x ao quadrado. Então, o domínio são todos os reais. Qualquer número real, eu posso substituir aqui. Sim. Ele disse a mais externa depois dessa. É o seno mesmo, correto. Sim, então aqui H1, o domínio, posso colocar qualquer número real aqui no lugar de x ao quadrado, no lugar de x, né, dessa função. E as minhas imagens vão ser só reais positivos. Por quê, né? Porque quando eu elevo ao quadrado, tudo fica positivo. Então, aqui vai ser positivo, né, o contradomínio. Na verdade, meu conjunto imagem, né, que a gente pode fazer isso, né, considerar o conjunto imagem igual ao contradomínio. H2 é a função seno. Então, aqui eu vou precisar fazer uma restrição. Por quê? Porque não... não, minto. Aqui eu posso colocar qualquer número real, né, no lugar do seno, isso. Então, inclusive os reais positivos. Então, retiro o que eu ia dizer, né? Ainda bem que eu nem disse. Então, aqui pode ser os reais positivos e quando eu aplico os reais positivos, na verdade, eu só vou ter gráfico do zero em diante, né? Então, a senoide, né, não vai ter para os lados, não vai ter para o lado dos negativos. E a imagem do seno vai estar entre menos 1 e 1. Então, isso aqui vai estar entre menos 1 e 1. E o H3, que é a minha exponencial, obrigatoriamente, né, para não ter problema na composição, o contradomínio aqui da minha função H2, né, vai ter que ser o domínio aqui de H3. Então, é do menos 1 a 1 e ele vai ficar uma função bem curta. E aí pode ser que eu quiser, então pode ser qualquer número real. Deu para entender a ligação aqui dos domínios e contradomínios Professor, das funções é, secundárias? Pode aqui falar. na H1, aí vai ser sempre positivo. Na H2, eu sei que a imagem do seno é menos 1 em 1. Mas como H1 é positivo, H2 não ia ser 1 obrigatoriamente, não? Não, porque o H2, como é a função seno, então a gente já tem uma ideia Sim, os extremos, né? que a função seno ela tem esse comportamento, né, de oscilar. Então, o domínio dela, na verdade, é do zero em diante. Né? É daqui em diante, né? Então, meu gráfico vai ser assim, né? No caso, só do seno. Então, aqui não tem problema, né? Aqui vai oscilar entre 1 e menos 1. Né? Porque do lado direito aqui, quando eu considerar só os valores positivos aqui, na verdade, esse lado aqui que não vai existir, né? Esse lado aqui que não vai existir. O lado de baixo, no H2, não vai existir. Aqui é o domínio à esquerda, né? Não tem. Sim. Então, aqui continua oscilando entre menos 1 e 1. Né? Porque aqui no seno, a maior imagem é 1 e a menor é menos 1. Aí você pode dizer, sim, mas aqui não está o quadrado, né? No caso, olhando ali para a lei, né? Aqui, ó. Aqui não está o quadrado, mas aí ele só vai alterar em relação aos elementos daqui. Não significa que vai deixar de existir os elementos daqui, né? Então ele continua oscilando entre menos 1 e 1.
Deu para entender o que eu disse? Deu, faz sentido, faz sentido. Mas, assim, foi interessante essa pergunta, né? Porque a gente fica com uma certa tendência, né, de acreditar que vai ter imagem só daqui para cá, né? Mas não, pode ter aqui, que a questão toda não é a imagem que está sendo comprometida do seno, né? E sim os elementos que a gente coloca aqui no ângulo. Os elementos que coloca no ângulo serão positivos, mas serão quaisquer deles aqui vão entrar aqui, né? E aqui, o que nós sabemos da exponencial, né? Já que a gente comentou sobre essa, também vamos comentar sobre essa. Em relação à exponencial, o que vai acontecer é isso, né? A gente sabe que o comportamento da exponencial é assim, ó. No caso da função e, né, esse é próximo de 2,7, que é positivo, maior do que 1, desculpe. E a exponencial, quando tem a minha base maior do que 1, o comportamento dele é esse. Sendo que aqui está restrito, né? O meu domínio vai só daqui para cá. Né? Inclusive aqui eu podia botar R+, se eu quisesse. Né? Só R+. Mas aí, contra domínio aqui na última, você tem total liberdade. Que foi o que João perguntou aqui da última. Né? Essa última função aqui, o contra domínio, você tem liberdade. Então é opcional, você pode botar R+, ou não, né? Porque a exponencial só dá valores positivos, né, para bases maiores do que 1. Tranquilo? Deu para entender todo mundo entendeu um pouco dessas ideias aí que a gente discutiu? Professor, então a H1 e a H2, eu posso dizer que elas são internas e externas, só posso chamar a última? Na verdade, aqui tem a composição de 3, né? E é bem por isso, né? Essa aqui é a mais interna, essa aqui é interna, mas é intermediária, e essa aqui é a externa. Você não vê assim, em livros, por exemplo, ele comentando classificando o quão interno uma função é. Ele não faz essa classificação, tá? Mas é por aí. Né? Na hora de comentar, isso que você disse é possível. Sim, professor, eu botei uma dúvida ali sobre o mais, se ele pode ser em cima, porque eu só costumo ver o asterisco em cima, o mais eu vejo tipo embaixo, sabe? Do R, Sim. por exemplo. Aí ele pode ser em cima também? Pode. Agora você me pegou, eu não lembro se realmente ele fica embaixo mesmo. Agora eu tenho que. Agora a pergunta é para mim, né? Será que eu posso pôr aqui em cima? Eu vou Mas eu colocar acho que quando coloca embaixo, professor, é porque tem o asterisco e o mais, não juntos os dois. Aí o asterisco fica em cima e o mais fica embaixo. Eu acho que é isso. Quer ser os positivos, tirando o zero, não? Mas a questão toda se isso é tradicional, né? Porque às vezes, sei lá, você pega alguns livros ou artigos antigos que eles escrevem de outra maneira. Mas, enfim, grato aí por ter lembrado isso aí. Eu nem sei se aqui no meu arquivo tá embaixo. Eu que, eu que mudei aí a simbologia no calor da discussão. Tá, ok. Sim, e o comportamento dessas funções via gráfico, só para a gente fechar essa discussão, quer dizer, aqui já fechou, né? Mas aí o comportamento é alterado, tá? O comportamento não é mais bonito. Aqui eu estou avaliando só a função seno e aqui só a exponencial, mas quando eu faço essa composição aqui, o gráfico, né, fica meio maluco, assim, porque é uma dentro da outra. Eu vou mostrar aqui através
do aplicativo, qualquer aplicativo aqui. Eu vou abrir aqui o Wolfram e vou mostrar como fica o gráfico de compostas, né, que eles já ficam bem diferentes. Aí vocês podem perguntar, professor, e aí como é que a gente faz para achar o gráfico? Aí essa pergunta é respondida no final da parte de derivadas. Quando se estuda variações de funções, estuda uma das coisas é isso, né? É para se fazer gráficos. Deixa eu ver se aqui acho que é sim, que ele reconhece. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver o que ele exibe aqui para a gente. Como é que é o gráfico, como é esquisito. Aí qual a diferença desse de cima pro de baixo? É só a aproximação, né? Na verdade, é a escala. Ah, sim, sim. Que aqui é de menos 6 a 6, né? Isso aqui é a visão mais distante. E essa aqui é a visão mais de perto, né? Então aqui sei lá, você está andando e aqui você está chegando perto. Ok. Então, essas funções, quando a gente estuda, repito, né, que estuda derivadas, aí a gente tem a ideia do comportamento, né, das minhas funções em todo intervalo. Então, ó, seno ela oscila. Como aqui está x ao quadrado, significa que ela não oscila mais bonitinho, né? Quanto mais distante, maior vai ser o valor, né, do meu domínio aqui, que vai estar ao quadrado. Então, mais curto vai estar a oscilação, né? Quanto mais eu me desloco aqui, mais fechado é a oscilação. Isso é feito pelo seno de x ao quadrado. Aí, o fato de eu fazer é elevado a isso, né? Então, aqui, como a imagem do seno é limitada, então, veja que a diferença é só aqui, ó. O resto, ele, né, mantém aqui a minha imagem. Quer dizer, aqui só estou fazendo esses comentários básicos, mais ou menos, né? Não dá para deduzir, assim. Olhar a composição e dizer, vai ser assim, porque essa função é mais rápida, essa não é. Não dá. Estou querendo justificar só alguns passos, assim. Enfim. Tá, então agora vamos para a ideia das funções inversas. Deixa eu ver a pergunta, tem uma pergunta aqui. Felipe, por acaso, o estudo dessas funções seno e cosseno teria aplicações na área de ondas sonoras ou ainda de rádio em física? Ou é só coincidência visual? Na verdade, não é coincidência, né? Eu acho que a base de muita coisa da física, da engenharia, né, é a combinação de senos e cossenos. Tem aqui a gente está pagando cálculo 1. Aí, tradicionalmente, tem o cálculo 2, que são esses mesmos conceitos no espaço, e tem o R3, e tem o cálculo 3. O cálculo 3, a gente estuda algumas equações que, dentro dessas equações, tem funções e suas derivadas. Por exemplo, um exemplo básico. Sei lá, suponha que eu quero uma função que, quando eu derivo ela, sei lá, 2 vezes, dá a própria função. Aí qual é a solução disso? A solução disso é uma função. Tá? Então, os modelos físicos, eles são equações desse tipo. E, dependendo do grau, né,
da minha solução, muitas vezes elas recaem na combinação de senos e cossenos. Então, de fato, não é coincidência. A física, ela explora bem, né? As engenharias também usam muito essa ideia de combinações de senos e cossenos. Ok. Por exemplo, a equação do calor. A resposta da equação do calor é uma combinação de senos e cossenos. Que é essas oscilações, né, que a gente vê, sei lá, naqueles medidores, né? Até em hospital, né, aquele negocinho que fica assim, né? Que fica oscilando. Aquilo ali pode ser combinações de senos e cossenos. Né? Ondas em particular também. Ok. Sim, agora vamos ver a ideia das inversas. Bom, para ver a ideia das inversas, primeiro, eu vou só comentar aqui a ideia, o que é uma função, né? Uma função a gente pode representar por pares, né? E são todos os pares onde a segunda coordenada é a primeira coordenada, né, aplicada a uma lei. Né? Tem uma regra onde você define um elemento e, aplicando essa regra no elemento, você define quem vai ser seu respectivo par. Isso aqui é uma ideia de função olhando por essa perspectiva aqui. Isso aqui é uma maneira de representar uma função. Né? Então, essa função aqui que eu usei aqui no exemplo 2, ela pode ser representada assim, ou se a gente for fazer o gráfico, só vão ser 4 pontos, né? O gráfico. Ok. Tá. Nessa perspectiva, quem é a nossa inversa? A nossa função inversa é a função que troca de ordem. Então, a minha função f, o meu par é xy, a minha função inversa, o meu par é yx. Tá? Onde esse y é gerado pelo f de x. Tá? Ok. E tem mais um detalhe, né? Se y é f de x, passar um exemplo aqui bem bobo, imagine o valor 2. Imagine que uma função f é multiplicar por 2 o elemento, consequentemente a inversa vai ser dividir por 2. Né? Se eu transformo multiplicando, eu destransformo dividindo. Então, se, por exemplo, a gente fizer f do... Na verdade, eu vou fazer o f é menos 1 do f do 2, por exemplo, quer dizer, eu estou multiplicando o 2 por 2 e depois dividindo o resultado por 2. Né? Ou seja, eu estou pegando esse 2, o que o f faz? Multiplica por 2. O que a inversa faz? Divide por 2. Pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Resposta, nada. Outra maneira de visualizar isso. Eu estou aqui no meu domínio da função A, peguei aqui um ponto x e, através de f, transformei em y. O que a inversa vai fazer? Ele vai pegar o y e transformar de volta em x. Né? Escrevendo de outra maneira, eu tenho aqui uma função f, que eu vou aplicar em x, e vou depois aplicar a inversa. Né? Então, o f de x vira y, e a função inversa pega o y e ela volta a ser x. Professor, nessa tem f de x é igual a 2x. Você tá vendo? Logo lá no topo. Certo, aqui. Aí embaixo tem f elevado a menos 1 de y.
E em frente é x dividido por 2, né? Ou tô confundindo? Tá borrado? Ou é Aqui é y dividido por 2. y dividido por 2? É, porque, olha aqui, ó. O que é aplicar o f no 2? É multiplicar esse 2 por 2, né? É, isso mesmo. Aí vai dar, o meu y vai ser 4. Uhum. Aí o que é a inversa? É dividir meu y por 2. Aí se eu divido o meu 4, que é o y, quando eu apliquei isso aqui. Se eu divido por 2, ele volta a ser 2. Ah, entendi. Então, qual é a moral da história aqui? Ó? Eu apliquei o 2 na minha função e na inversa, resultado, ele mesmo. Ah, a inversa é uma composta também, né? Se a minha função f for composta, a inversa vai ser composta. Se a minha função f for simples ou primitiva, a inversa é uma primitiva também. Então, certo. Tipo essa, aqui é primitivo, né? 2 vezes. Aqui não tem função de ninguém dentro de ninguém. É uma função simples. Aqui também é uma função simples. É pegar a variável e posso considerar isso aqui como sendo isso. Se a minha função é da forma algum número vezes x, a minha inversa é outro número vezes y. Quer dizer, as duas têm o mesmo formato. Porém, esse cara é o inverso multiplicativo desse. Tá, então, aqui, uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que meu x é o f a menos 1 de y, que é justamente isso aqui. Ó. Se eu aplico o y na inversa, ele volta a ser x. Então, uma maneira de falar da inversa é essa. Quem são os elementos da minha inversa? É a inversa que, em relação à minha função original, ou direta, de tal maneira que essa segunda aqui, ele é o f a menos 1 de y. Então, eu vou pegar essa primeira coordenada, aplico a função inversa e ele volta a ser x. Tá? Essa é a ideia da inversa. Ok. Aqui eu comentei um caso de uma inversa, né? Que multiplicar por 2, o inverso disso é dividir por 2. Então, se eu somasse 2, quem seria o inverso? Subtrair por 2, né? Então, as operações inversas que nós conhecemos são funções inversas. Aí as funções elementares que nós conhecemos são as seguintes. É a função monomial, x elevado a n, a função exponencial, a elevado a x, a função seno e cosseno. Tá. Diante disso, aí eu pergunto, quem são as leis inversas? Quem é o inverso? Não sabe. Muito bem. Quem é o inverso dessa? Raiz. Perfeito. Então, isso. Então, a função inversa da função monomial é a função raiz. Se aqui eu elevo a n, o inverso disso é extrair a raiz nésima. Tá? Lembrando que esse y aqui tem restrição para ele. Ele só pode ser valores positivos ou o zero. Né? Aqui eu não posso extrair se n for par, né? Por
exemplo, raiz quadrada. Raiz quadrada, se aqui for negativo, né, se meu y for negativo, isso aqui gera complexos. Aí lembrando, aqui a gente só pode gerar reais, né? O nosso contexto aqui não pode fugir disso. Então, se n for par, o y tem que ser positivo. O caso contrário, não é necessário escrever. Tá? Se n for negativo, n pode ser ímpar, sem problema nenhum. Pode ser, tanto faz, porque essa informação, olha o que ela diz. Ó. Se y é f de x, se somente se x é f é menos 1 de y. Então, aqui eu posso colocar essa ou essa, tanto faz, porque são equivalentes, ó, né? Tem a relação se somente se. Só não fica tão claro, mas que você pode, tá? Aqui eu escrevi usando essa, mas eu podia escrever usando essa, sem problema nenhum. Aqui o primeiro. Não, o que eu estou dizendo aqui é esse y, ele é gerado quando eu pego o x e aplico uma lei. Então, ó, o meu y, ele é o meu x, né, quando eu aplico uma lei. É isso que está dizendo essa primeira parte. E quem é o x? Nada mais é do que eu pegar o y e aplicar a lei inversa do que eu apliquei no f. Isso também gera pontos da mesma forma. Mas, Aí, fale. mas é porque lá no material não tá x, y, tá y, x. Porque é os pontos da inversa. É yx mesmo. É porque eu fiquei confuso, porque geralmente depois desse ponto e vírgula, aí tem um elemento do contradomínio igual, né? Aí naquela representação de lá, tá tipo y igual, e o y vai ser do domínio, né? É, mas lembrando que aqui essas duas informações são equivalentes. Então, sei lá, desculpe aí se isso tornou confuso, né? Mas aqui eu poderia escrever em relação ao domínio, que seria essa, né? Ou seja, certo. Ah, tudo bem, é questão de isso. É, né? Se o x é gerado por y por f, y vai ser gerado por x pela inversa de f. Né? Tá. Ok, aí a inversa da exponencial, né? Já foi comentado aqui, inclusive aí no chat, é a função logarítmica, né? Então essa daqui é log de y na base a, né? Essa aqui é a função inversa dessa, né? E a mesma coisa aqui, esse meu y, ele vai ser maior que zero, já que a minha função inversa, ele me dá expoente. Ok. Aí a inversa do seno tem isso. Tem duas escritas, né, para ela, que é o arco seno ou vou apagar isso aqui, tá? Ou seno menos 1. Essa escrita aqui é a que tem nas calculadoras científicas. Tá? Deixa eu ver, eu acho que, não sei se aqui tem nessa. Aqui seno, cosseno, deixa eu ver se tem mais opções de funções. Não.
Também não. Não estou vendo, mas tem calculadora que tem um botão azul e um botão laranja, sei lá, que aí nas teclas tem duas opções. Aí as inversas nelas são escritas assim, né? A inversa do seno e cosseno. Tá, então seguindo a mesma ideia, a função inversa do cosseno se chama arcosseno. Dois ND, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Não estou vendo, não. Não, a cossecante e secante são duas definições diferentes. Vou colocar lá para vocês observarem. Bom, enfim. Professor, olha ali se em conta tem alguma coisa que estava dando mais opções. Deixa eu ver. Onde? Aqui? Eu olhei aqui, é só pi e o número de Euler. Colocou em V, professor, para ver se tem mais opção. V, lá em cima. Modo Aqui. base, modo científico. Botões. Deixa eu ver aqui. Tá tudo. Acho que eu cliquei no lógico. Mas eu acho que é aí. Não. Não. É, mais ou menos na do Windows ele aparece com o -1 em cima. Era esse que eu estava Não, falando? só queria mostrar isso, mas tudo bem. Tá tranquilo. O fato de não ter aqui não significa que a gente não consiga operar, né? Você tem que digitar coisas a mais. Tá, então essa daqui é a ideia das inversas, tá? Eu coloquei aqui, ó. Se f for uma função monomial, então a inversa é uma raiz, tá? Eu só escrevi diferente aqui, sobre n, a raiz nésima. Se f for um exponencial, então a inversa é o log, né? O a continua com essa restrição e o y é positivo. E se o f for uma circular, né, que seno e cosseno são as circulares, a minha inversa é o seno a menos 1, ou arcosseno, e a inversa do cosseno é o cosseno a menos 1, ou arco cosseno. Ok. Em relação a informações adicionais, aqui eu coloquei as funções de várias sentenças, né, que uma função ela pode não ter uma única lei, mas pode ter várias, né, e cada lei dessa está associada a um intervalo, e a união desses intervalos vai dar o domínio, né? Quem é o domínio da minha função f? É a união de todos esses intervalos, né? Então, a união aqui de todos os intervalos dá o domínio, e a interseção de quaisquer dois desses é vazia. Tá? Não pode ter ponto em comum nos domínios aqui de cada intervalo. Aí a razão é simples, né? Se aqui no primeiro intervalo tem um ponto que tem no segundo intervalo, então essa função, num mesmo ponto, pode estar gerando duas imagens, né? Dado que essas leis podem ser diferentes. Então, quebraria a definição de função. Consequentemente, para não quebrar, basta pegar os intervalos disjuntos, né? Ou seja, não tem pontos em comum entre eles. Okay, então, vamos pegar um caso aqui de uma possibilidade.
né, uma possibilidade de uma função de várias sentenças é a função do tipo, posso pegar uma monomial simultaneamente com uma exponencial, deixa eu pegar aqui 2 elevado a x, por exemplo, e seno de x. Então, aqui, vamos supor que x pertence a menos 4 e 2. Essa daqui, x pertence a menos 1 e 1. E essa daqui, x pertence a 3 em diante. Né? Sei lá. Pronto, então, defini aqui uma função de várias sentenças. O meu domínio é a união desses 3 intervalos. Né? O domínio da função f vai ser a união dos 3 intervalos. E, graficamente, né, a gente vai ter pedaços de curva. Né? Então, deixa eu exibir aqui uma ideia do esboço. Então, por exemplo, aí você já está querendo adiantar, né? A questão de continuidade a gente vai ver mais à frente, tá? Em particular, essa função aqui ela é contínua. Tá? O fato de ser, ela, na verdade, ela é uma função que tem pedaços contínuos. E cada pedaço ela é contínuo em todos os pontos de cada ponto do domínio. Consequentemente, ela vai ser contínua. Tá? Vocês, quando a gente chegar lá em funções contínuas, vocês vão entender os casos que não são. Então, aqui eu peguei o intervalo aberto do menos 4 ao 2. Né? Isso aqui é uma parábola. Então, vai ser algo desse tipo. Ah, não, aqui vou botar menos 2, tá? Porque aqui está tendo interseção. O 2 está vindo depois aqui do 1. Então, deixa eu só corrigir aqui, né, que aqui não pode. Desculpem aí esse equívoco. Então, aqui do menos 4 ao menos 2, eu vou ter aqui uma parábola, né, que essa função aqui a gente sabe que graficamente ela gera uma parábola, que eu vou dar só como referência, né, a limitação do meu gráfico. Então, a minha parábola vai estar limitada aqui, dentro desse pedaço, né, por essa primeira lei. Então, eu vou ter aqui um pedaço de parábola, né, aqui aberto e aqui também aberto. Então, esse gráfico é só dessa primeira parte. Da segunda parte, que é fechado aqui em menos 1 e fechado em 1, né? Deixa eu só... E esse aqui seria nosso domínio, né? O domínio da gente é todo particionado. Então, esse aqui é o primeiro intervalo, esse é o segundo e o terceiro, tá? Não vou nem numerar assim, questão do intervalo. Então, aqui é do menos 1 a 1, e nós sabemos que o comportamento dessa função, né, é uma coisa desse tipo aqui. Né, fechado aqui nas duas extremidades. E, por fim, né, um pouco depois do 3, tem o 3.14, né, que é o π, ou seja, o π está por aqui, e o seno do π é 0. Né, aí vai seguir aqui o 3π sobre 2, e 2π, assim segue. Né, então, aqui eu vou ter imagem aqui menos 1, né, que é o seno de
270, né? Aí vai seguir aqui, né? Então ela vem aqui, sei lá, aqui fechado, e aqui ela vai embora, né? Já que o domínio depois do 3 aqui é infinito. Pronto, então aqui eu tenho um gráfico de uma função de várias sentenças, né? Então isso aqui é possível, tá? Todo mundo entendeu essa ideia da função de várias sentenças? Tranquilo. Aqui eu estou comentando assim, não olhando muito o lado gráfico das coisas, né? Por exemplo, aqui eu não fiz comentários gráficos sobre essas funções inversas, né? Nem sobre os tipos específicos, né? Como seria o gráfico dos polinômios, das exponenciais, do seno, porque aqui eu já estou pressupondo, né, o fato de vocês terem pago matemática elementar, e mais na frente a gente vai ver uma parte que usa muito gráfico, tá? Então, eu não acho tão necessário assim entrar em muitos detalhes nesse nível agora, já que a gente vai entrar mais adiante, tá? Para fechar nossa conversa por hoje, né, a gente vai falar de função modular. Eu tinha colocado inicialmente a nossa conversa aqui, a gente comentar noções sobre limites. Aqui não era, inclusive eu botei de outra cor aqui, porque poderia ser que eu não conseguisse chegar, e de fato a gente vai terminar aqui nessa função modular. Mas não tem problema. Segunda-feira a gente começa com essa parte de limites, que é aí a parte que está valendo, né? Essa parte aqui é um pouco a nível de revisão e alguns complementos, alguns detalhes, né, de coisas que a gente vai ver ainda, que pode aparecer mais adiante. Exatamente. Aqui eu estou só dando tapa nas costas de vocês, né, para aguentar os chicotes. Então, a última função, né, que estou colocando aqui nos complementos é a função módulo. Então, a função módulo, ele é definido assim, ó, como sendo a distância do zero até ele. Então, como o domínio da minha função, né, nesse nosso contexto está sendo intervalos reais, então vamos pegar um pedaço aqui de uma reta real e eu vou atribuir aqui alguns valores, tá? Então, vou botar o zero aqui, 1, sei lá, 2. Então, na verdade, o que é isso, né? Se eu perguntar quem é o módulo de menos 2, então a gente sabe que se eu escrevo assim, né, de acordo com o que eu defini aqui, a distância do zero até menos 2, indiretamente eu estou perguntando quantas unidades tem do zero até menos 2. E dá para observar aqui que tem 2 unidades. Então, a distância é 2. Né? Da mesma forma, se eu perguntar quanto vale o módulo do 2, isso também eu posso dizer que é a distância do 0 até o 2, que também é 2. Tá? Aí, no ensino médio, isso aqui é dito da seguinte maneira, né? O módulo de x é o valor absoluto, porque é uma distância, e não existe distância negativa. Tá? Essa é a verdadeira razão. Isso a gente vai ver em VGA. Lá tem esse símbolo também, que aí depende do espaço. Se x pertence aos reais, isso aqui se chama módulo. Se x pertence a um espaço maior, pode ser R2, pode ser R3, e assim por diante, isso aqui se chama norma. Mas é a mesma coisa. O que é a norma? É a distância da origem para o meu ponto. Tá?
Sendo que no vetor, né, o vetor, aqui meu vetor, ele está sobre o eixo, né, ele está exatamente sobre o eixo, mas pode ser que em algum contexto o vetor esteja fora. Então, ele é o meu x, o que é a norma? É o tamanho dele. Quem é o tamanho dele? É a distância da origem, 0, 0, até ele. Então, isso é a mesma definição usada em VGA, inclusive. Tá? A diferença são só as dimensões. Tá, então aqui, como é que é definido isso aqui? Simples, né? A maneira bem simples. O R2 são duas dimensões. Tá aqui o R2. Ó. Não, o cálculo não é o mesmo. Sim, o cálculo não é o mesmo, mas só que quando aparece essa barrinha, é chamada de norma, Ou módulo. Não, mas Mas eu digo para tipo R2, R3, aí é norma, né? isso. Sim, certo. Aí, no caso, aqui eu estou representando o R3. Né? O R3, essa distância aqui é a norma. Tá, aí para a gente, né, essa distância aqui, ela pode se resumir à seguinte coisa. Ou é o x, se esse x aqui for um número positivo, ou zero, né? Por exemplo, aqui 2, ele é positivo, resultado do módulo, ele mesmo. Norma é igual a módulo. Isso. A questão do nome é só em relação à dimensão. Né? Se for dimensão 1, módulo. Se for dimensão maior, norma. Mas é a mesma coisa. E a gente faz menos x se x for negativo. Então, x é negativo. Quando eu faço menos x, indiretamente eu estou fazendo menos com menos. E ele está ficando mais. Então, por exemplo, aqui, quando eu aplico essa definição, como aqui é negativo, eu vou fazer menos ele. E menos com menos dá mais. Então, esse resultado é em função dessa conta aqui, né? Indiretamente, ele está mandando trocar o sinal quando é negativo. Deixe do jeito que está se for positivo. Troca o sinal se for negativo. É isso que o módulo é definido, né? Pode ser definido aqui nesse nosso contexto. Não. Função, quer dizer, desculpe, eu ia dizer que não é, mas é. Na verdade, a função modular é uma função de duas sentenças. Né? Porque aqui, ó, os meus intervalos, eles são disjuntos. Né? Quando x for positivo, é esse carinha aqui. Quando x for negativo, é esse carinha aqui. E, graficamente, né, isso aqui a gente tem como representar isso. Né? Que a ideia seria essa. O gráfico da função modular. Né? Bom, ele é o x se x for positivo. Então, quando o meu x for positivo, é a função y igual a x. Né? E ela é menos x se x for negativo, ou seja, é isso aqui. Né? Esse aqui é o gráfico. Essa parte aqui é f de x igual a x e essa parte aqui é f de x igual a menos x. Pronto, então esse é o nosso gráfico da função modular. Bem grosseiro. E aqui seria um pico, né? Aí a gente vai ver que esses picos têm influência na derivada. Muito bem. Bom, eu acho que por hoje está bom, tá? Inclusive aqui passei um pouquinho do horário. Também eu posso até justificar, né? A gente teve um leve atraso aí nas oscilações da internet, tá? Bom, gente, grato a todos. Hoje é sexta, né? Fechamos a nossa primeira semana, né, de aulas. Eu sei que é a nível de revisão,
Mas é importante, tá? Esses conhecimentos, porque todas essas funções serão agora ferramentas básicas. Aqui no limite, a gente não está preocupado em definir a função, a gente pega a função e já aplica nela. Tá? Então, o limite ele vai ser um operador. Tá? A gente aplica, na verdade, o que é um operador? Né? Um operador é uma função que transforma funções. Tá? Então, é isso que a gente vai ver daqui em diante. Tá? Então, tem os resultados aqui bem interessantes, tá? E bem fortes para praticamente o curso inteiro. Pois tá. Então, bom fim de semana para vocês. Tá? Quem for sextar ou quem não for sextar. Tá? Quem for sextar, beba com moderação. Tá? Quem não, descansa. Tá? E segunda-feira a gente está de volta. A chamada é feita em função das atividades. Tá? Como essas aulas são gravadas, então a informação está acessível, né? A qualquer momento. O livro é o do Leitor. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou só fechar aqui a gravação, né? E aí, Pedro?